Olá, eu sou a Fernanda do Clube Med e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês sobre os nossos villages de neve. Eu vou começar passando um vídeo para vocês rapidinho que conta um pouquinho como é essa experiência na neve com o Clube Med, tá bom? It's been quite the learning curve for this girl this year. I went from knowing about this to learning about this to talking about this. Clemette, how many vacations do you have? Arrival service. You fill out some information and the Club Med team can determine the equipment you'll need as well as the lessons you should be signed up for. If you have children, you can fill out their ski information too, and you can sign them up for mini club while you're at it. That way, when you arrive in the resort, you'll have practically nothing left to do. Well, except be on vacation, of course. When you arrive, there will be a locker waiting for you with your equipment all set and ready to go. Adjust the equipment or exchange it for another size, you can just head to the ski shop. And if you're worried about the hassle of dressing the kids every morning, don't be. Our Geo team takes care of it for you, except adults need to dress themselves. Yeah, sorry about that. All day, every day, that's okay too. There are plenty of other activities to enjoy, not to mention the spa, the restaurants, the evenings, or you can just take the time to enjoy the simple pleasures of life. The snuggle is real, get it? Okay, no more jokes. Go on, I know you love it. You love it? Yes, I know I need some help. Help? Right, Charles? Então, gente, queria falar pra vocês assim, esse vídeo ele é bem bacana porque ele mostra o passo a passo. Muito cliente está indo pela primeira vez, ele nem imagina o que ele vai encontrar. Então, eu acho que é uma ferramenta importante e eu vou disponibilizar esse material aqui com o pessoal da casa do agente. Então, se vocês quiserem esse vídeo para estar mandando pro cliente de vocês, eu acho que é uma ferramenta bem interessante, tá? E aí falar para vocês sobre o Clube Med. A gente tem 19 villages de neve, atualmente a gente tem 13 na França, 2 na Itália, na Suíça, a gente tem villages também na China e no Japão. Então assim, hoje o Clube Med já Brasil, nós já somos a segunda nacionalidade quando a gente fala dos villages de neve, a gente só fica atrás da França. Então nós temos aí bastante coisa para explorar e já está começando uma demanda para os nossos villages de Ásia, né, Japão e China. Então não é o mais vendido, mas enfim, eu acho que é importante para vocês saberem da existência desses villages. Os mais procurados eu vou detalhar para vocês lá na frente, mas são Grand Massif Samoan, Les Arcs Panorama, Val Thorens, Pici Valandry, Val d'Isère, Pragelato. A gente tem um que a gente está
inaugurando agora, que ele acabou de ser totalmente revitalizado, que é o Les Alpes La Serrene, que também é um village de 4 estudantes, super completo, com monitoramento para a família, enfim. E aí o que eu acho que é legal falar para vocês é, por que esquiar com o Clube Med, né? Porque o Clube Med, ele oferece o pacote completo. Você não precisa ser um expert em neve para vender o Clube Med de neve para o seu cliente. Por quê? Porque o produto ele já foi pensado justamente para quem não está indo pela primeira vez ou para quem está indo com a família. Não precisa ser uma pessoa que já manja pra caramba, né? Já está incluído o Ski Pass, então você tem o acesso a todos os meios de elevação já incluído, o Ski Lift, que é o acesso entre os meios de elevação. Então, para vocês saberem, tá? Fazer um comparativo, América do Sul, todos esses ski pads, ski lifts são cobrados separadamente. Então, com o Clube Med, ele vai pagar aquele valor das diárias dele, e além da hospedagem e do All Inclusive do Clube Med, ele já tem o Ski Pass, o Ski Lift, as aulas coletivas. Então, assim, são aulas de esqui e snowboard para todas as idades, para todos os níveis. Então a gente tem aulas desde o iniciante até o avançado, e daí dá uma dica para vocês. Às vezes o cliente que é avançado, ele fala, mas eu não preciso de aula, tal. Óbvio, o que o instrutor vai fazer? Ele vai dar algumas dicas para ele explorar melhor a montanha, para ele de repente ir para explorar um outro domínio esquiável próximo. Então, assim, ele vai adaptando a aula de acordo com a capacidade e com a evolução de cada turma, tá? O Clube Med tem também o monitoramento de criança e adolescente, isso também já está incluído na tarifa. A gente tem toda a parte de bares, né, que a gente tem o après-ski, quando eles voltam do esqui, então tem toda ali uma área de buffet com música, esperando o cliente nesse retorno. A gente tem as 3 refeições principais, café, almoço e janta também incluído. A estadia para menor de 4 anos, ela é gratuita, exceto o Réveillon, Carnaval e algum período bem específico, mas na maioria dos villages, criança de até 3 anos e 11 meses, ela não paga a estadia. E daí eu vou explicar para vocês lá na frente. Você vai falar, putz, mas ela não paga, mas como é que eu vou levar uma criança de 2 anos para neve? O Clube Med tem um serviço muito legal em alguns villages que chama Baby Club e Petit Club. O Baby Club é para crianças de 4 meses até 2 anos e o Petit é de 2 até 4. Então, esses são serviços que você pode e deve oferecer para o seu cliente no ato da reserva, onde, como ele não pagou a tarifa, ele vai pagar um valor adicional por esse serviço e as crianças vão ter um monitoramento especial, uma primeira experiência na neve, e os pais vão poder curtir o esqui sem se preocupar com essa atenção com a criança, tá? Além disso, a gente tem toda a animação do Clube Med, dos GOs. Então, assim, para quem conhece os nossos villages aqui no Brasil, você imagina um village do Clube Med, tira o mar e coloca a montanha de neve. Basicamente é isso que você vai encontrar num village nosso de esqui, tá? As aulas, né? Então são aulas coletivas, como eu falei, para turmas de no máximo 12, 15 pessoas. O programa de esqui do Clube Med, isso é importante, ele acontece de domingo a domingo. Por quê? Porque todo o programa ele é pensado para otimizar essa experiência do cliente na neve. Então ele vai chegar no domingo, ele vai fazer o check-in dele. Se ele já tiver feito o Easy Arrival, que a gente viu lá no vídeo, ele já vai ter feito o pré-check-in, que a gente chama. Então ele vai ter uma área próxima ali da recepção, onde ele só vai pegar a pulseira dele e vão explicar para ele onde é o ski room, para ele já pegar o equipamento dele. Mas se ele não tiver feito o Easy Arrival, ele vai se dirigir à recepção, eles vão fazer todo o check-in dele, e na segunda-feira, às 9 horas da manhã, 9h30, enfim, depende do village, começa a primeira aula dele. Então é muito importante essa participação dele nessa primeira aula, porque ali eles vão explicar toda a dinâmica da semana. As aulas geralmente elas acontecem na parte da manhã e na parte da tarde, tá? Com a pausa para o almoço, e elas acontecem de segunda a sexta-feira.
No sábado é um dia livre para o cliente explorar a montanha, enfim, como ele quiser, ou um vilarejo próximo. Ele tem o ski pass e o ski lift inclusos para o sábado também, mas ele não tem aula no sábado, então as aulas acontecem de segunda a sexta-feira. Tá? Os horários são determinados de acordo com o nível, a gente tem desde o iniciante, como eu falei, até o avançado. É possível também contratar aula particular, então se você tiver um cliente mais exigente, ele pode pagar para ter aula particular, tá? Isso é contratado já lá direto com a escola de esqui no Village. E uma coisa que eu acho muito importante falar e valorizar é que quem dá essa aula de esqui não são os GOs do Clube Med, são os instrutores da escola de esqui local. Então, se a gente está falando do Village da França, são os instrutores da escola de esqui daquele domínio esquiável e é o mesmo instrutor que ele vai pagar para ter uma aula particular. Então, assim, o nível, a qualidade das aulas são muito boas. Então, assim, dificilmente na sexta-feira ele não vai ter aprendido a esquiar e não vai ter tido essa experiência, o gostinho com o esporte, que isso é uma das coisas que o Clube Med, a gente traz no DNA essa questão do esporte, e nos vilages de neve a gente tem também, tá bom? Aí falando um pouquinho sobre roupa e equipamento, né? Aqui são duas coisas que não estão incluídas no pacote, né, no programa de esqui do Clube Med. Então, assim, os equipamentos, eles não estão incluídos, mas eles podem e devem ser reservados antes, junto com a compra do Village, ou logo 1 a 2 semanas depois, tá? Então, você vai passar ali os dados do seu cliente quer esqui, se ele é snow, se ele é intermediário, se ele é avançado. Putz, Fernanda, mas eu falei que ele era avançado e na verdade ele é intermediário. Não tem problema, no Village eles vão, o instrutor, ele vai adequar. Por isso que é muito importante aquela primeira aula da segunda-feira, lembra que eu falei? Porque daí ele vai realmente distribuir as turmas e nivelar para que todo mundo aproveite ao máximo a experiência, tá? Os equipamentos, eles não estão incluídos, mas eles são comissionados. Então, assim, se o cliente pediu o equipamento depois de 15 dias, depois, sei lá, até 60 dias antes da viagem dele, você consegue incluir isso junto com o pacote dele, tá? E ele parcela em reais em 8 vezes. Se ele deixar para fazer lá na hora no Village, ele vai ter que pagar em euro, à vista, e é aquela coisa, sujeito à disponibilidade, enfim. Vocês viram no vídeo, a gente tem equipamento para todo mundo, mas assim, eu acho que para evitar um desconforto, uma preocupação para o teu cliente, e vocês também são comissionados nesse serviço, então eu acho que vale a pena já pedir pro cliente reservar o equipamento, ele já sai daqui despreocupado em relação a isso, tá bom? Roupas e acessórios. Gente, não adianta colocar um monte de blusa, porque a pessoa não consegue nem ter mobilidade para praticar o esporte, tá? É bastante frio, mas o que a gente recomenda, tá? Uma segunda pele térmica, tá? Que isso pode ser comprado na Decathlon aqui em São Paulo, ou para quem é de fora de São Paulo, numa loja de esporte. Um casaco impermeável, a calça a mesma coisa, tá? Então, uma calça impermeável térmica e a calça para prática do esporte, que também geralmente é impermeável, tá? Os calçados, geralmente a gente recomenda que sejam calçados apropriados para a experiência na neve. Essas roupas e acessórios a gente não vende com antecedência, mas o cliente pode até comprar ou alugar no Village. A gente não recomenda que faça isso, a gente recomenda que o cliente já saia daqui com a própria roupa, por 2 motivos. Questão de aluguel, assim, acho que tem uma coisa até de higiene, entendeu? Ele vai pegar uma roupa que talvez não esteja tão higienizada, tão novinha, enfim, então a gente não recomenda. E comprar lá é muito caro, tá? Então, assim, realmente o que a gente recomenda é o cliente vai ter essa primeira experiência, que ele fale com algum amigo para ver se tem a roupa para emprestar para ele. Caso contrário, que ele se dirija a uma loja como uma Decathlon, uma loja de departamento esportivo, para que ele compre a roupa correta para a prática do esporte. E aí uma coisa muito importante que eu não posso deixar de falar para vocês, que é a questão do seguro zero SOCI. O que é o seguro zero SOCI? Ah, mas meu cliente já tem o seguro do cartão de crédito, ele já fez um seguro, nossa, super legal para a prática de esporte de aventura, ele já está acostumado. Nada disso substitui o seguro zero SOCI. O seguro zero SOCI, ele é vendido na recepção do Village, eles têm que pedir na hora do check-in, tá?
seguro Zero Suci, vocês como agente de viagem não tem como vender isso antes para ele. Ele custa entre 20 e 30 euros a semana por pessoa, então assim, ele tem um valor bem simbólico, vamos dizer assim, para o que ele oferece, tá? O que oferece o seguro Zero Suci? Remoção da montanha, tá? Então assim, poxa, mas virei o pé lá na montanha. O seu seguro, ele vai até a porta do vilarejo, mas ele não vai na montanha. Ele inclui até remoção de helicóptero, como por exemplo aconteceu com o Schumacher. Se o teu cliente sofre um acidente, alguma coisa assim, o seguro Zero Suci, ele cobre isso, ele cobre a remoção da montanha. Além disso, ele cobre danos pequenos ao equipamento. Então, por exemplo, o cara tá lá no ski lift, bonitinho, vai fazer uma selfie, cai o bastão, perdeu o bastão. E aí? Ele vai ter que pagar por esse bastão, porque esse equipamento ele foi alugado. Então, assim, se ele tiver o Zero Suci, ele não precisa pagar ou ele vai pagar um valor bem menor, tá? Então, assim, não pode deixar de dar essa dica para o cliente de fazer o seguro Zero Suci. O seguro Zero Suci, ele vai ter validade por 6 meses, então se por um acaso o cliente voltar a esquiar, se é um cliente que gosta muito de esquiar e ele vai voltar a esquiar nos próximos 6 meses, ele não precisa pagar novamente pelo seguro Zero Suci, tá bom? E aí, assim, como chegar no village, né? Então, assim, a maioria dos nossos villages, a porta de entrada é por Geneve, tá? Então, como a gente não tem voo direto aqui do Brasil para lá, então tem que fazer São Paulo, Rio ou Fortaleza, Paris. E aí, de Paris vai para Geneve ou vai para Madrid ou vai para Amsterdã, enfim, vai para algumas cidades da Europa e de lá vai para Genebra. E aí, dali, a gente tem o transfer para o village. Esse transfer também pode e deve ser vendido com antecedência, tá? E vocês podem reservar na nossa central. O teu cliente também pode parcelar em 8 vezes sem juros. Mas o meu cliente vai passar 4 dias em Paris antes de ir para o village. Tá, então o que acontece? Ele vai ter que pegar um TGV de Paris, que é um trem de grande velocidade, e ir até a estação de trem mais próxima ao village onde ele está, tá? E dali ele tem que contratar um transfer, no caso privativo, para o village. Com o Clube Med, ele só consegue adquirir o transfer quando ele está vindo do aeroporto, tá bom? E aí a gente tem os nossos villages também na Itália, que daí a entrada é via Turim ou Milão. Enfim, como são muitos villages, eu não vou entrar nesse detalhamento com vocês, mas eu acho que é importante vocês saberem que a gente oferece esse serviço de transfer e que vocês são comissionados por esse serviço. E aí, já falando um pouquinho de cada um dos villages, tá? Um dos nossos villages mais vendidos é o Pragelato. Ele fica na Itália. Ele é um village ski-in, ski-out. O que significa ski-in, ski-out? Significa que o cliente, ele sai do ski room, né? Ele sai do village esquiando e ele volta esquiando. Ele não tem que pegar nenhum shuttle até a montanha. Então, assim, para quem já teve alguma experiência na neve, isso é importante. Porque, imagina, você com aquela roupa, aquele casaco, tem que carregar bastão, criança, pega o shuttle, vai. Então, assim, acaba sendo uma coisa um pouco, que é um perrenguinho pro cliente. Então, assim, o fato dos villages do Clube Med, a maioria serem skin out, proporciona um conforto melhor pro cliente, tá? O monitoramento infantil, ele tem a partir dos 2 anos de idade. Então, por exemplo, se você quiser vender para uma família com crianças de 2, 3 anos de idade para gelato, ok, tá? Lembrando que menor de 4 anos não paga tarifa, mas daí paga pelo serviço de Petit Club, que eu acho que é uma coisa bem interessante para até os pais poderem curtir. Ele está numa altitude de 1.600 metros, tá? Então isso é uma coisa importante também para vocês saberem. Quanto maior a altitude, maior a chance de ele ter neve. A nossa temporada de esqui, ela acontece de novembro a abril. Então o que acontece? Geralmente a grande temporada acontece em janeiro e fevereiro. Mas nos villages onde a gente tem maior altitude, a gente já começa a ter neve ali no fim de dezembro, em dezembro. O ano retrasado, por exemplo, a gente teve neve em Pragelato até maio, ainda estava tendo neve, tá? Ele tem os números de pista, então assim, eu acho legal mostrar para vocês. Então a gente tem a pista verde, é a pista iniciante, aí a gente tem a pista azul,
que é a pista que a gente chama de pré-intermediária, tá? Que é para quem já teve alguma experiência. Aí a gente tem a pista vermelha, que é a pista intermediária, e a gente tem as pistas pretas, que é para quem já está no nível mais avançado, tá? Então vocês vão ver que em todas essas telas eu vou mostrar para vocês o número de pistas, para vocês entenderem para quem indicar esse Village. Esse é um Village que ele vai muito bem para a família. Ele só tem uma particularidade, como vocês podem ver aqui na foto, ele é um Village que ele tem esses chalés. Então, assim, ele tem uma experiência muito charmosa da montanha, mas ele não está todo integrado. Então, assim, ele não tem calefação entre o quarto e aonde é a área social do Village. Então, de repente, para quem está com criança, às vezes isso pode ser um empecilho, porque a pessoa fala, putz, meu filho acabou de tomar banho, tá com a cabeça quente, aí vai ter que pôr roupa, tudo, sair na parte externa para chegar até a área social do Village, que é onde fica o restaurante, a academia, o night club e tal. Mas assim, para quem quer ter uma experiência de neve mesmo, de vivenciar, de acordar, abrir a janela e ver, assim, o Pragelato, ele acomoda muito bem uma família. Uma outra particularidade desse Village é que ele tem a opção do restaurante de altitude, então isso é uma coisa legal também. Então, por exemplo, se as pessoas já estão acostumadas a esquiar e elas falam, putz, mas eu não quero descer na hora do almoço para tirar a roupa, para deixar o equipamento, para ir almoçar, para depois pegar o equipamento, pegar minha roupa e voltar para a montanha, eu já quero fazer tudo na montanha. Então esse Village, ele oferece um restaurante de altitude, que daí você avisa na recepção que você vai fazer a refeição lá, e aí você continua na montanha, não precisa nem fazer essa pausa para almoço. É para quem gosta de esquiar e quer ficar o dia inteiro lá aproveitando, tá bom? Aí a gente tem esse Village, o Samoa-Morillon. Ele é um Village que ele tá novinho, ele foi inaugurado em dezembro de 2017. Ele também é um Village Ski-in, Ski-out, com foco total para a família. Então ele tem monitoramento a partir de 4 meses. Então nesse aqui a gente tem, além do Petit Club, a gente tem a opção do Baby Club. Sempre lembrando, tá, gente? O Baby e o Petit são serviços pagos separadamente. Essas crianças não pagam tarifa, mas eles pagam pelo serviço de monitoramento, o Baby e o Petit. Acima de 4 anos não paga nada. Já está incluído na tarifa as aulas, o monitoramento, já está tudo isso incluído no pacote dele, tá? Então ele é um Village assim, ele é super completo, ele tá 1h15 de Geneve, ele tem uma cidadezinha próxima, uma estação ali que chama Annecy, que é uma cidade super bonitinha, conhecida como a Veneza francesa, a Veneza da França. É uma cidade super aconchegante, que essa cidade está, sei lá, uns 30 minutos ali do Village. Então, assim, para quem quer ter uma experiência também fora do Village ali, é uma opção bem bacana, tá? Aqui dá para vocês verem umas fotos. Então assim, ele tem a piscina coberta. Essa piscina ela é aquecida, mas eu sempre gosto de frisar, né? Aquecida no padrão europeu, então são 26 graus. Não é aquela coisa que vai sair fumaça, mas assim, é uma área de relaxamento bem interessante para a hora que você volta do esqui. A gente tem os apartamentos, tá? Já vou aproveitar e falar para vocês sobre os tipos de apartamento que a gente tem no Clube Med, tá? Apartamento clube superior, que a gente chama, né? A gente tem o apartamento deluxe. Em alguns villages a gente tem o espaço 5 tridentes, tá? Que é um espaço com um serviço diferenciado. Esses apartamentos clube e apartamento deluxe, eles podem ser familiares. O que significa isso? São 2 apartamentos com um banheiro a compartilhar, tá? E a gente também tem a opção do apartamento comunicante, que o comunicante são 2 apartamentos com 2 banheiros, com uma porta no meio que faz a ligação entre os 2 apartamentos, tá? Qual que é a diferença? Por exemplo, se você tá com uma família e tá indo primo, você quer pegar um familiar, não tem problema nenhum. Você vai ter que assinar um termo de ciência de que os 2 apartamentos vão dividir esse banheiro. Porque a gente tem alguns casos onde, por exemplo, tá indo, sei lá, uma babá, uma sogra, e daí você vai ter um pouco da privacidade invadida se você optar pelo apartamento familiar. No comunicante, ele é um pouco mais caro, mas daí você tem a opção dos 2 apartamentos com os 2 banheiros.
tá bom? Isso vale para todos os villages, tá, gente? Isso vale, é uma coisa padrão Clube Med, uma coisa para vocês aprenderem sobre o Clube Med. E aí a gente tem Valmorel. O Valmorel, ele tá há 3 anos liderando como o village mais vendido do Clube Med. Ele é um village para uma primeira experiência na neve. Ele é um village que ele é mais aconchegante. Ele é um village que ele tem só 150 metros de pista. Então, assim, ele tem todas as áreas ali muito próximas. Então, a gente acredita, inclusive, que o sucesso dele, por dele ser o mais vendido, é justamente por isso. Porque ele atende muito bem, desde o iniciante até o avançado. Então, assim, aquela família que está indo pela primeira vez na neve, o que você indica para ele? Para uma primeira experiência, Valmorel. Se é uma família que já foi, já teve uma experiência, daí você pode passar para o Samoan, para o Les Arcs, que daí são os villages mais novos. O Valmorel, ele é um village também novo, ele deve ter, sei lá, 6 anos que ele foi inaugurado, mas ele é um village que vai muito bem para os brasileiros, que ele atende muito bem essa família numa primeira experiência, tá? Todos eles também são skin out. Olha, aqui você tem as fotos de Valmorel. E Valmorel, ele tem uma coisa muito legal que nenhum outro village nosso tem, que chamam chalés de Valmorel. O que são os chalés de Valmorel? Então, nessa área dos chalés, a gente oferece um serviço totalmente diferenciado. Ele tem room service, ele tem vários outros serviços que os clientes que estão no village, no apartamento tipo superior e deluxe não oferecem. Então, assim, ele é uma ótima opção para aquela família mais exigente, que está indo por uma primeira vez. Ele é uma experiência bem diferenciada, os chalés de Valmorel, tá? Aí a gente tem o Plessis Valandry. O Plessis Valandry, ele tá no domínio esquiável de Pará de Esqui. É um domínio esquiável super legal, é o mesmo domínio esquiável de Val Thorens. Então, assim, para quem gosta mesmo de esquiar, ele é fantástico. Ele tem monitoramento a partir dos 2 anos de idade e ele também é um village skin out. E aí a gente tem Val d'Isère. Val d'Isère, ele é um village que ele não tem monitoramento infantil e ele apresenta um ótimo custo-benefício para quem gosta de esquiar. Então, assim, os apartamentos são menores, o village ele tem ele tem até a piscina coberta, tal, mas ele não tem tanta coisa como tem o Grammacif, como tem o Valmorel, que são os villages mais dedicados à família. Então, para quem você vai indicar o Val d'Isère? Para quem está buscando um ótimo custo-benefício para esquiar. Então, assim, grupos de amigos, pessoas de maior idade que estão buscando a experiência da neve mesmo, tá? Ele é um village com altitude fantástica de 1.850 metros, tá? E ele tem também o espaço 5 Tridentes em Val d'Isère. Então, se você tiver um cliente com um padrão mais exigente, você pode vender para ele Val d'Isère 5 Tridentes, que ele vai ficar super satisfeito. Agora, se ele é um cliente exigente, eu não te recomendo vender, por exemplo, o apartamento superior de Val d'Isère, porque por ele ser um village mais simples, vamos dizer assim, os apartamentos são menores, então talvez o seu cliente fique chateado em relação a isso, tá? Mas o domínio esquiável dele é maravilhoso, o Space Clee é considerado um dos mais bonitos do mundo, tá? E por ele não ter um monitoramento infantil, ele é foco total em atividade para adulto. Ó, tá vendo? Ele tem aqui essa piscina também coberta, ele é skin out, tá vendo? Dá para o pessoal sair já do village esquiando. Ele é uma ótima opção e ele tem um bom custo-benefício. Aí a gente tem o Les Arcs Panorama, que inaugurou em dezembro agora, de 2018. Então, assim, esse village não tem nenhum ano, ele tá novinho. Ele tem monitoramento a partir de 4 meses. Ele é um dos villages mais completos que nós temos, junto com o Grammacif e Valmorel, tá? Ele é um village que atende muito bem a família. E ele tem apartamentos desde o superior até o deluxe, e ele tem o espaço 5 Tridentes também. Então, se você tiver um cliente, uma família um pouco mais exigente, vale a pena acomodar no espaço 5 Tridentes do Les Arcs Panorama.
Olha as fotinhos dele aí. Então, assim, você vê que ele é um village super requintado. E aí, para essa turma também de adulto, né, que curte uma experiência diferenciada, a gente tem Val Thorens. Val Thorens, ele é um village que faz muito sucesso, né, junto aos brasileiros, mas ele é um village que não tem monitoramento infantil. Ele até aceita, ele recebe reserva de criança acima de 2 anos, mas ele não tem monitoramento infantil. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de vender, porque se você vender com a expectativa de que vai ter um monitoramento, ele não tem, tá? Então, assim, para quem vender Val Thorens, ele é quase que para o cliente, o mesmo cliente de Val d'Isère, só que com um outro nível de exigência, porque ele é um village mais completo, ele é um village mais novo, ele é um village totalmente high-tech. Eu vou mostrar para vocês um vídeo rapidinho. Ele já traz um conceito mais moderno para o Clube Med, para esse village, tá? E ele tem altitude de 2.300 metros, ele é o nosso village mais alto. Então, assim, Val Thorens é um village que dá para você vender, por exemplo, em dezembro, em março, em abril, sem tanta dor de cabeça, sem tanta preocupação, porque o Clube Med é all inclusive, mas não é all inclusive de neve, né, gente? Então, assim, é uma coisa que a gente sempre é importante falar pro cliente, tá bom? Eu vou mostrar para vocês umas imagens rapidinhas de Val Thorens. Então é o que eu falei pra vocês viram que na verdade ele tem, e todos os villages do Clube Med, a gente sempre tem essa questão do night club, da animação GO. Então, por exemplo, aquela família que às vezes fala, putz, mas eu não sei se eu vou gostar de esquiar ou não. Não precisa se preocupar, gente, porque você tem muito mais do que o esqui, não é só o esqui. Na verdade, o esqui é uma das atividades, a principal, mas é uma das atividades que tem nos villages de neve do Clube Med, tá? E aí falar para vocês de uma oportunidade de venda ainda para este ano agora, tá? Que é a Brasil Week, que é uma semana de brasileiros na neve. O que a gente pensou? Tem muita gente que fala, eu quero ir, mas eu não sei se eu vou me virar bem no inglês, apesar que tá cheio de gel brasileiro lá, mas a gente fala, putz, eu não sei se eu vou me virar bem no inglês, eu não sei se eu vou gostar, é a primeira vez. Então a gente criou uma semana temática, que é a Brasil Week, tá? Que a gente fez justamente proposital no Saint-Maurion, tá? Que então assim, é um village completo para a família inteira, e a gente fez justamente na semana do feriado da Páscoa. Então assim, agora na Páscoa, a gente passando o carnaval, já sabe que o pessoal vai começar a pensar em Páscoa, então assim, oferece pro seu cliente, tá? Ele tá saindo 7 diárias a partir de 8 vezes de R$720, gente. Então assim, a parte do village por pessoa, tá? Mas assim, a gente tá falando o quê? De R$5.700, R$5.800 por pessoa. Então assim, é
bem acessível mesmo e bem possível. E de repente, se você tem aquela família que ainda não fechou a Páscoa, ainda não decidiu o que vai fazer ali no feriado, é uma ótima oportunidade de venda, tá? E eu vou dar agora, para finalizar, algumas dicas para vocês de como vender Clube Med, né? Para facilitar a venda do Clube Med. Então, assim, sempre tem em mãos o material do Clube Med, sempre está conectado com o nosso site. Então, assim, o nosso site ele é super completo, ele tem vídeo, ele tem foto, ele tem informação dos villages. Óbvio, eu falei para vocês aqui de 4, 5 villages, mas assim, você fica na dúvida qual mesmo que tinha monitoramento, qual mesmo que era para família. Então, assim, o nosso site ele é rico em informação, então eu sempre recomendo que vocês acessem, entender qual que é a necessidade do cliente, oferecendo a opção correta para ele, né? Então, assim, não existe village bom, village ruim, ou um village melhor, ou um village pior. Existe village certo para o teu cliente. Se teu cliente está com criança, ele está buscando uma experiência. Se ele está com um grupo de amigos, se ele está numa lua de mel, ele está buscando uma outra experiência. Qual que é o padrão de exigência dele, né? Ele está pedindo para você a opção mais barata ou ele está pedindo a opção mais confortável, a opção mais completa? Então, assim, tentar identificar essa necessidade do cliente também, tá? Não esquecer de oferecer o serviço comissionável, o aéreo, o transfer, o petit club, o aluguel de equipamento, que são coisas que não estão incluídas no pacote, que vocês podem vender e vocês são comissionados por isso, tá? Ter sempre em mãos, na hora de fazer a reserva, o nome completo do cliente, a data de nascimento, o CPF, o endereço completo com CEP. E agora, como vocês devem saber, né, nós temos todos os anos o nosso grande feirão de neve. Então eu quero convidar todos vocês para ligar aqui na casa do agente, para a gente estar junto no feirão de neve. O ano passado foi um sucesso, vocês venderam super bem, tá? E como que funciona o feirão de neve? Então são 3 dias, dia 26, 27 e 28 de março, tá? Que nós já vamos até a abertura e as vendas da temporada 2021, tá? Então, assim, não, desculpe, 19 e 20, tá? Então, a gente vai vender agora, dia 26, 27 e 28 de março, os villages pro final desse ano e as férias de janeiro e fevereiro, carnaval do ano que vem, tá bom? Então, assim, o que eu recomendo para vocês terem sucesso nesses 3 dias, tá? Então, para quem nunca ouviu falar sobre o feirão, é um período no ano onde a gente abre a temporada e a gente oferece em alguns villages, em algumas datas, até 30% de desconto. Então, assim, é uma super vantagem. A gente não faz essa promoção em outra época do ano. E é realmente assim uma loucura o atendimento, a gente fica maluco, mas a gente dá conta de atender todo mundo, tá? Então, assim, o que eu recomendo para vocês? Antecipar o cadastro do cliente. Então, como eu falei, a gente precisa de nome completo, data de nascimento, CPF, endereço com CEP. Então, você já pega essas informações do cliente, já faz o cadastro desse cliente com o Clube Med para facilitar no dia do feirão, tá? Ter sempre em mãos 2 ou 3 opções de viagem. Então vira para o teu cliente e fala qual semana você vai viajar. Ah, eu vou viajar na semana do dia 5 de janeiro. Qual que é o perfil desse cliente? Ele tá com criança, ele não tá com criança? Já separa 2, 3 villages, já deixa meio que no esquema com ele, para ele no dia da reserva só fazer a reserva e pagar. Por quê? Aí que vem a sacada. Durante esses 3 dias, o Clube Med não faz reserva, a gente não tem prazo de reserva. A hora que você liga para a casa do agente ou que você se identifica na central como um agente independente da casa do agente, você reserva e você já paga. Você não tem como ter prazo. Então, o teu cliente já tem que ter passado para você todas as informações, você já tem que estar mais ou menos com o valor do village. A gente vai liberar para vocês no dia 11 de março esse tarifário, então já vai dar para vocês passarem uma ideia de valor para o teu cliente. Outra dica importante, falar para o cliente já ligar na operadora de cartão de crédito, já desbloquear. Não, mas meu cliente tem um super limite, ele é Mastercard, Black, só que ele não está acostumado a fazer compra online. O que acontece? Na hora, ele está fazendo uma compra de 40, 50 mil reais, o cartão de crédito bloqueia. E aí você desliga para ligar para o cliente, perdeu o lugar porque outra pessoa ligou. Então, assim, durante o feirão de neve, tem que ter o máximo de informações na mão para na hora que ligar já fazer a reserva e já pagar, tá? E durante o feirão e durante todo o período, a gente sempre parcela em até 8 vezes sem juros em reais,
tá bom, gente? Então, assim, reforçar a nossa parceria com a Casa do Agente. Se vocês tiverem alguma dúvida, o pessoal aqui da Casa do Agente tem o meu contato, eu tenho o maior prazer em ajudar vocês e eu quero que vocês arrasem no feirão, tá bom? Obrigada!